A história do novo Kira, um novo estudante brilhante que usaria o caderno de uma maneira bem diferente do que todos podem esperar, fazendo até mesmo com que o rei Shinigami colocasse uma nova regra no caderno por conta da inteligência do jovem em querer sair ganhando. A história começa com Minoru Tanaka vendo sua nota na matéria de inglês. Ele dizia para si mesmo que era muito burro por ter tirado uma nota tão baixa, quando de repente algo vindo do céu acerta sua cabeça. Aquilo não era nada menos que o Death Note. Minoru, sem entender o que tinha acontecido, põe sua mão na cabeça sentindo muita dor, quando de repente uma voz vinda atrás dele, disse: "Isso agora é seu." Naquele momento, quando Minoru olha para trás, ele leva um susto muito grande e começa a gritar, porém o Shinigami, sem ligar para aquilo, começa a falar, dizendo que as pessoas comentavam sobre ele ser muito inteligente. Ainda assustado, Minoru diz que aquilo era impossível, que ele não era tão inteligente. Passamos então para uma cena anterior, onde os professores discutiam em sua sala sobre como ele tinha tirado novamente a nota mais alta no teste, diziam que ele já poderia ser considerado até mesmo o aluno mais inteligente do Japão e que nem sequer se esforçava para fazer aquelas provas. Minoru então se lembra de que os testes para avaliar a capacidade dos alunos eram feitos todos os anos e nunca eram reveladas as notas, e que mesmo assim ele não poderia ser considerado um aluno inteligente, pois as notas altas eram apenas porque ele gostava de brincar fazendo testes de QI. Ryuki então pergunta se ele era um idiota, e ele responde que podia não ser tão inteligente, mas que não era burro. Ryuki resolve parar de enrolação, dizendo que talvez ele fosse a pessoa perfeita para aquilo, e entrega o caderno para o jovem. Chegando em casa, ele explica tudo para o jovem sobre os Shinigamis e sobre aquela ser a arma que o Kira usava para matar. Para nossa surpresa, o jovem grita bem alto, surpreso, perguntando se aquela era realmente a arma do Kira, que acabou com diversas guerras e diminuiu drasticamente a criminalidade. Ryuki se pergunta como ele sabia daquilo tudo, e ele responde que era impossível não saber, pois nas aulas de ética era falado sobre o Kira, e nas aulas de história ele era retratado como um dos maiores assassinos. Porém, mesmo tendo essa fama pelo mundo, muitas pessoas consideraram-no um deus. Após tudo isso, ele pergunta como poderia usar aquele caderno, mas ao tentar ler as regras, ele diz que não sabe ler em inglês e pede para que Ryuki traduza. Com certeza Ryuki naquele momento se perguntou se aquele jovem era realmente inteligente, mas prosseguiu fazendo uma tradução para o garoto, que ao ler tudo aquilo ficou muito aterrorizado e disse que queria saber toda a história do Kira, o que deixou ele mais impressionado ainda ao saber como tudo ocorreu. Mas Ryuki o alerta dizendo que tudo isso foi há 10 anos atrás e que hoje em dia, com tantas câmeras e tecnologia, se ele tentasse algo muito arriscado seria descoberto rapidamente. O jovem ouve aquilo e concorda, dizendo que ele estava certo, mas que sabia que se fosse o Kira daria um jeito. Então ele se senta em sua mesa e passa várias horas pensando. Ele pergunta para Ryuki se mais alguém poderia vê-lo e ele responde que sim, que todas as pessoas do passado que tocaram o caderno ainda podem vê-lo. Minoru então pergunta qual é a distância máxima que ele poderia se distanciar de Minoru conforme as regras do Death Note. Os dois não sabiam ao certo e descobrem uma média de até quanto Shinigami poderia se distanciar do dono do caderno. Após isso Minoru diz para Ryuki esperar 2 anos que ele voltaria com um novo plano. Ryuki diz que isso é muito tempo mais que esperaria o jovem, então ele renuncia ao caderno e perde todas as suas memórias sobre o Shinigami. Passam-se 2 anos e como prometido, ele volta ao tocar o caderno na cabeça de Minoru. Ele recupera todas as suas memórias em um instante. Agora ele decide revelar o plano que havia feito 2 anos atrás, onde venderia o Death Note. Ryuki ouvindo isso diz que parece ser muito divertido e se pergunta como ele faria aquilo já que não poderia usar a internet, mas usando sua inteligência. O jovem diz que ele não colocaria na internet e que na verdade Ryuki iria anunciar seu produto. Passamos então para uma cena em que Ryuki aparece com um papel escrito que o poder do Kira está à venda, e pede às pessoas para anunciarem seus lances no Twitter. Ele segura aquele papel no meio de um programa ao vivo onde todos ficam assustados, o que faz muitas pessoas acreditarem que é realmente verdade, o poder do Kira estaria à venda. No dia seguinte Minoru está na escola e todos discutem sobre o que viram na TV, sobre o poder do Kira estar à venda. Já havia pessoas que ofereceram mais de 3 milhões de dólares em apenas um dia, mas aquilo ainda era muito pouco para o jovem Minoru. Ele decide enviar mais uma vez o Shinigami para levar outro recado para a TV, dessa vez escrevendo que o leilão terminaria em uma semana. Após isso o preço dispara no Twitter chegando a até 200 bilhões de dólares, e tudo isso é culpa de Matsuda, um detetive antigo que aparece na TV dizendo que prenderá quem comprar o poder do Kira. Todos na sala de aula de Minoru começam a discutir sobre os valores e um deles diz que o homem mais rico do mundo possui apenas 130 bilhões de dólares, e que alguém oferecer 200 bilhões só poderia ser um grande grupo ou até mesmo uma nação, e que caso um país compre se tornaria o país mais poderoso do mundo. É então que novamente um novo recado aparece na TV, dizendo para os representantes de todos os países pararem de dar lances no Twitter e colocarem seus rostos na TV, e é nesse momento que 2 fortes presidentes aparecem na TV prontos para começar a disputa.